Abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso de número 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, dos versos 9 até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Oremos. Grandioso Pai, ó Senhor, ajuda-nos a compreender o que Paulo está nos ensinando. Ajuda a entender, Senhor, quem nós somos sem Cristo. O que nós somos. Que nós possamos compreender verdadeiramente essa porção da sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, e conduza-nos, Senhor, para a sua verdade. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, em um evangelismo, um pastor muito sábio estava fazendo um evangelismo durante uma tarde de sábado e ele reuniu todas aquelas pessoas em uma praça e começou a pregar. A primeira pergunta que ele fez naquela pregação foi: você acha que vai para o céu? Algumas pessoas levantaram as mãos e disseram: eu vou. E o pastor continua: por que você acha que vai para o céu? O que você fez que te levaria para o céu? E as pessoas começaram: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tantas caridades, eu ajudei tantas pessoas. E foram falando e falando e falando, e parecia que eles estavam se fartando disso, estavam gostando disso. Então aquele pastor continua a perguntar e a perguntar sobre aqueles feitos maravilhosos que aquele povo havia feito. Então, quando chega no ápice de tudo, aquele pastor diz: não há um justo, nenhum sequer. Todos vocês não vão para o céu. E aí, aquela felicidade, aquela alegria que havia cometido todo mundo, acabou em um instante. Houve pavor, houve terror nos olhos de cada um, até entender o que é verdadeiramente o Evangelho. E aquele pastor continua a sua pregação e mostra a obra redentora de Cristo. Por nossos próprios meios não há salvação, somente por Cristo Jesus. E esse texto que nós lemos vai evidenciar muito bem quem nós somos sem Cristo. Será que você é bom e merece ir para o céu ou não? Preciso que você reflita sobre isso. Você é justo? A sua vida
é justa? O apóstolo Paulo vai responder essas perguntas e vai nos direcionar para um correto entendimento de nós mesmos. Às vezes a gente não nos conhece, não se conhece perfeitamente, integralmente como deveria. Ele começa dizendo: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? No início desse capítulo, no verso de número 1, semana passada o reverendo respondeu uma pergunta parecida. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Então o judeu tem muita vantagem, mas aqui Paulo está dizendo que se conclui. Temos nós qualquer vantagem? Não. São respostas diferentes para perguntas diferentes. Aqui Paulo está tratando sobre a condenação, o julgamento de Deus. Então, o judeu tem alguma vantagem? Não. Por quê? Todos estão debaixo do pecado. Todos estão em desvantagem com Deus, pois todos pecaram. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Os judeus nem os gentios têm alguma vantagem. Os religiosos e os não religiosos têm alguma vantagem. Todos nós estamos debaixo do pecado. E essa régua é niveladora. Todos nós somos iguais. Somos igualmente pecadores diante de um Deus eterno. E aí, com ou sem privilégios, judeus e gentios estão diante agora de um tribunal, diante de um quadro pintado que traz assombro, traz terror, traz medo. Porque veja, todos estão debaixo do pecado. Imaginem você diante de um grande tribunal, diante de um grande Deus santíssimo que sabe de todas as coisas e diz que todos estão debaixo do pecado, onde não há um justo, nenhum sequer. No final do texto vai dizer que toda boca se calará diante desse tribunal. Essa é a condição humana. Essa é a condição dolorosa que nós nos encontramos. Paulo chama a atenção dos seus leitores para essa condição e o fato que é um grande propósito de Paulo. Parece que aqui fecha um ciclo na carta de Romanos. Até aqui vai mostrar a condição humana, a miserabilidade do homem perante Deus. É uma terrível escravidão. Judeus e gregos estão debaixo do pecado. Estar sob o pecado é um termo legal. É como se dissesse, somos do pecado. Juridicamente estamos ligados ao pecado. Estamos sob a autoridade do pecado. Então, tanto judeus quanto gentios, tanto os crentes quanto os não crentes, estão debaixo do pecado. Essa é a condição. A depravação total da humanidade pode ser vista de várias maneiras. E Paulo aqui vai tratar de algumas delas. Um relacionamento com Deus, um relacionamento consigo mesmo e um relacionamento com seu próximo. Então o pecado afeta essas três áreas. Não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É a universalidade da culpa da humanidade, da culpa humana. E esse é o nosso quadro. Se olharmos bem, o quadro é pesadíssimo contra nós. A condenação é certa contra nós. Ninguém é justo de fato. Estarmos de frente a um Deus justo, sem ser justo, é algo amedrontador. Na sua condição natural, ninguém procura Deus. Às vezes pensamos que procuramos a Deus, mas na verdade nós procuramos as bênçãos que Deus tem para oferecer.
Procuramos a paz que Deus tem para oferecer, mas não o príncipe da paz. Procuramos amor, mas não o Deus amoroso. A rebelião humana contra Deus é provada nas Escrituras de tal forma que o apóstolo Paulo diz assim: a autoridade máxima da Escritura condena e mostra quem é o homem de fato. O homem é pecaminoso em sua essência. Desde a queda, nós estamos inclinados ao mal. O mundo está inclinado ao mal. E aí ele não consegue mais viver de outra forma a não ser debaixo do pecado. Aqueles que estão encarregados do ensino devem tornar-se muito mais atentos ao pregar a palavra de Deus, para não agir de inconformidade com o Evangelho. Nós devemos estar atentos a isso. E Paulo faz algo maravilhoso aqui, de mostrar que o pecado afeta a nossa mente, não há quem entenda, o nosso coração, não há quem busque a Deus, e a nossa vontade, não há quem faça o bem. As pessoas desejam apenas os benefícios, mas não o custo de ser um seguidor de Cristo. Desejam apenas as vantagens e não desempenhar os papéis fundamentais do Evangelho. A caminhar conforme o desejo do Evangelho. E muitas vezes a gente escuta alguns evangelistas dizerem: batei e abri-se-vos-á. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai e achareis. E eis que estou à porta e bato. Muitas vezes a gente usa esses textos para evangelizar. Mas todos esses textos estão direcionados à igreja do Senhor. Se você tem buscado a Deus verdadeiramente, pode ter certeza que Deus já mudou o seu coração para que você seja dele. Porque não há quem busque a Deus. Se você está me ouvindo, Deus já mudou o seu coração. Porque não há quem busque a Deus. É necessário agora uma atitude sua em reconhecer o que Deus já fez no seu coração. Todos se extraviaram. Antes de sermos conhecidos como os cristãos, aquele povo era conhecido como o povo do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então era conhecido assim: esse povo aí é o povo do caminho. Mas todos se extraviaram desse caminho. E há somente um caminho. Há somente um caminho até o Senhor. E a uma se fizeram inúteis. A injustiça é praticada por todos. Nenhum homem consegue cumprir as exigências da santa lei de Deus. Não é que a lei é ruim. O problema é a nossa carne. O pecado é a transgressão da lei. O nosso entendimento está deturpado, limitado, obscurecido. Nós não conseguimos entender. A vontade está adormecida. Nossa inclinação do homem natural é fugir de Deus. Assim como Adão e Eva fugiram de Deus depois da queda, nós também ainda continuamos fugindo de Deus. Nós estamos pervertendo o culto a Deus. E a depravação total na sua relação consigo próprio. Veja que primeiro Paulo está dizendo: você foi inclinado ao mal e não tem um bom relacionamento com Deus. Você não consegue agradar a Deus. Agora, você próprio foi afetado pelo pecado. O seu relacionamento consigo é afetado pelo pecado. O pecado atingiu todo o seu ser. Não tem uma parte que o pecado não tenha atingido. A natureza destruidora do pecado é tão forte que você não consegue relacionar-se consigo mesmo de uma forma que traga vida
que traga conforto. A sua mente é perversa, a sua emoção te engana, a sua sexualidade te corrompe. Você vai sendo corrompido por si mesmo. E depravação aqui não é que todos tenham atingido ao máximo de uma depravação. Às vezes, no acampamento a gente estava falando sobre isso um pouco, que algumas pessoas conseguem fazer os padrões morais de Cristo mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem segui-lo. Mas, mesmo assim, eles estão totalmente depravados. Não conseguem entender. O pecado é algo destruidor. E a garganta é uma sepultura insaciável para enterrar as pessoas. Paulo não tem uma visão boa da natureza humana. Ele consegue discernir o que é a natureza humana e o que o pecado fez em nosso corpo. Paulo está dizendo: o homem é um ser caído, falido, espiritualmente arruinado moralmente. É um poço de perdição. A língua é uma agência de engano. A língua, ela é o rei do disfarce. A língua consegue seduzir as mentes que estão cativas ao pecado. Ela consegue bajular, ela consegue, com uma suavidade, gerar violência. A língua tem um poder enorme. Os seus lábios são poços, são lugares para o veneno da víbora. A cobra tem uma bolsa cheia de veneno. Nossos lábios estão cheios disso. Então, a nossa garganta, nossa boca, os nossos lábios estão trabalhando inconstantemente para o mal. Ao contrário do que foi feito, o homem foi feito para estar diante da presença de Deus, louvando e adorando. Mas agora, não tem uma língua, não tem uma boca e não tem lábios para fazer isso. A boca, eles têm cheio de maldição e amargura. O pecado fez da boca humana fonte maldita. Essa é a condição que nós vivemos. O pecado fez da nossa boca uma fonte maldita. Nós somos atacados de tal forma pelo pecado que nós não conseguimos controlar nem a nossa própria boca, nem o nosso próprio lábio. A depravação total atingiu não apenas a relação do homem com Deus e consigo mesmo, também com o seu próximo. Veja, ele começa pela garganta, pela boca, pelos lábios, pela língua, e agora ele vai para os pés. São os seus pés velozes para derramar sangue. A sua ação está contaminada. Você não compreende, você não sente e você age com violência contra o seu próximo. A sociedade está cada vez mais assombrada pelo terror que se instaura em qualquer região do país. A violência é generalizada. As pessoas fazem maldade o tempo todo. Por quê? Os seus pés são velozes para destruir, para derramar sangue. A falta de respeito pelos valores humanos. O que nós vemos hoje é uma agenda sobre aborto. Nos seus caminhos há destruição e miséria. As pessoas estão fazendo coisas horríveis, mas e nós? O que nós temos feito de mal? O que vocês têm feito de mal? O mal não está apenas nas estruturas, mas dentro do homem. O homem está completamente cheio de maldade. A sua família,
os seus bens, nem os princípios que regem a sociedade. O homem está totalmente corrompido. É isso que Paulo está nos dizendo. Nós não temos um relacionamento com Deus, não temos um relacionamento consigo e não temos um relacionamento com o nosso próximo. Então o que sobra para a gente? O que sobra é o dia do julgamento. Eles não conheceram o caminho da paz. Paulo conclui a sua tese levando judeus e gentios à barra do tribunal de Deus. Ele arma um cenário completo. Não há justo nenhum sequer. Ele mostra todos os erros que temos cometido. E agora estamos diante de um grande tribunal. O homem pecador será julgado. Nesse tribunal, o réu é acusado e sua culpa é tão evidente que nada pode dizer em sua defesa. Calado e culpado. Isso é claro para a gente. Quando a gente está numa discussão e que nós fizemos muitas coisas erradas, a pessoa fala assim, você fez isso, fez aquilo, a gente vai ficando mais calado, mais quieto, não tem mais respostas para argumentar. Diante do tribunal de Deus, não haverá respostas, apenas ficaremos calados. Toda boca será calada. Todo mundo seja culpável perante Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O temor de Deus é um freio. Quando nós tememos ao Senhor, nossas ações são refreadas. Nós deixamos de fazer muitas coisas erradas. O temor é um antídoto contra o mal. E em segundo lugar, a base da condenação do réu. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Os judeus que se vangloriavam em ter a lei de Deus em suas mãos serão culpados e condenados com a lei. Os gentios que não tinham a lei serão julgados e culpados perante Deus. Sem lei perecerão. A base da condenação do réu é a justiça perfeita de Deus. Se nós somos injustos diante de um Deus justo, nós seremos certamente condenados. Todo mundo está diante de Deus em pé. E o Senhor reinando e julgando tudo. Tudo que está sendo mostrado são provas contra nós mesmos que nós somos pecadores e merecemos a condenação. E para finalizar, Paulo conclui que a culpabilidade do homem será garantida e seremos condenados. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei vem demonstrar o que é ou não pecado. A lei é um espelho que mostra a sua inclinação ao mal. A lei vai mostrar quem você é de fato. Você não será justificado na lei. E agora a pergunta que fica é: qual é a saída? O que nós faremos agora? Seremos nós todos condenados? Você será condenado ou será absolvido? Ou você é bom o suficiente para se salvar? O que acontecerá no seu julgamento? O que será agradável para você? Uma condenação? Ou uma absolvição? Esse é o problema, meus irmãos. A lei vai revelar o nosso caráter, nossas falhas, nossos caminhos maus. A lei vai revelar quem nós somos verdadeiramente. E agora? O que nós faremos?
Jesus Cristo, é o que nós faremos. É o único que pode nos livrar dessa condenação. Paulo, em Efésios, vai dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se você pensa em construir algo no céu, fazendo boas ações, como se diz, eu fiz uma boa ação, coloquei um tijolinho no céu, você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Porque pelas suas obras você será condenado. Mas, se você confiar na obra redentora de Jesus Cristo, aí sim você encontrará salvação. Em Gálatas, Paulo continua, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Jesus Cristo se ofereceu a si mesmo para morrer naquela cruz, para justificar você do seu pecado, para imputar a salvação a você. Você só será justo diante de um grande tribunal se o sangue do Cordeiro estiver sobre a sua vida. Naquela cruz, Jesus sofreu o que você deveria ter sofrido. Naquela cruz, ele levou sobre si o seu pecado. Naquela cruz, Jesus te resgatou, pagou o preço pela sua vida. Somente em Cristo você terá salvação. Se você ainda acredita que pode merecer ir para o céu, reconsidere, pois somente pela mediação de Jesus Cristo você chegará lá. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você não merecia isso, mas mesmo assim, Jesus Cristo te amou e se entregou a si mesmo por nós. E esse é o Evangelho. Você não merecia essa salvação. Você merecia a condenação. Mas você foi justificado pela obra redentora de Jesus Cristo. Você não é justo. Não há nenhum sequer. E para concluirmos, Gálatas 3:24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então você estava condenado, agora você foi feito filho de Deus. E aqueles que forem batizados em Cristo serão revestidos pelo amor redentor de Cristo Jesus. Então, o que você merecia era uma condenação. E agora, você é filho. Você estava jogado às traças, agora está do lado do Deus de Israel, do Senhor dos Senhores. Você é um filho amado. Jesus Cristo morreu no seu lugar para te dar salvação eterna. Mas essa morte foi uma morte dolorosa, que mudou todo o mundo. E hoje eu te digo, creia em Jesus Cristo, para que obtenha a vida eterna. Porque fazer da sua força não haverá ganho, apenas sofrer e ranger de dentes. Que o Senhor nos abençoe.